Irmãos, glória, estamos com um problema aqui, mas graças a Deus estamos usando aí a outra internet para transmitir pelo celular, amém? Oh, glória a Deus. Irmãos, vamos para a reflexão que eu falei? Vamos para a reflexão, amém? Porque nesse tempo de pandemia, amém? Porque os pastores, porque os missionários, ou melhor, porque Deus não manda também, porque Deus também não manda os pastores, os missionários irem para os hospitais, saírem curando todo mundo, amém? Por quê? Então a igreja, ela é questionada num tempo como esse. Eu vejo aqui nas redes sociais, eu vejo aqui nas redes sociais que eu participo, né? A quantidade de pessoas que fazem esse questionamento. E muitos então começam a julgar, dizer que o evangelho é uma farsa, que a igreja, que os pastores são uma farsa, que são uma mentira, porque não saímos curando todo mundo. Que evangelho é esse que nós pregamos? Amém? E é sobre isso que eu quero conversar com você. O que a Bíblia fala sobre isso? Então está muito forte essa meditação. Eu quero meditar essa palavra com você, tá bom? Eu estou com medo da minha internet aqui cair, então nós vamos antecipar a palavra, vamos entrar já na palavra de Deus, amém? Aleluia, para que eu não corra o risco de não conseguir transmitir essa palavra para você nessa noite, mas está repreendido, nós vamos conseguir em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos lá? Abra comigo tua Bíblia. Tu está em casa? Está com a tua Bíblia aí perto de você? Pega a tua Bíblia e abra comigo Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, esse é o texto principal, amém, que vamos estar aqui falando em nome do Senhor Jesus, tá bom? É o texto que já vai respondendo, amém, essa pergunta que queremos aqui trazer como tema acerca dessa reflexão, em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo de número 25, diz assim: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Eita, Jesus é forte. Vamos orar pela palavra, vamos ministrar agora. Pai Santo, Pai querido, graças te damos por essa leitura. Em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra. Que teu Espírito Santo possa iluminar nossas mentes, possa iluminar nossos corações, para que possamos compreender a tua palavra e a tua vontade para as nossas vidas. Deus, que a tua palavra traga, ó Deus, bom ânimo, possa fortalecer a fé, possa trazer segurança, paz aos teus filhos, possa principalmente, especialmente, em primeiro lugar, fazer o que lhe apraz em cada um de nós, e seja isso para a tua glória. Eu creio que a tua palavra não voltará para ti vazia, eu creio que cumprirá com a tua vontade, e seja isso para a tua glória, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, amados? Amados, eu estava pensando sobre isso, vendo aqui muitos questionamentos na internet, nas redes sociais, em boa parte daqueles que não creem no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ou não compreendem a obra de Deus e o trabalhar de Deus na humanidade,
e em toda a terra. Amém? E eu busquei trazer logo aqui de cara uma passagem bíblica onde Jesus ele fala isso aqui muito forte, muito interessante o que Jesus ele afirma aqui. Trata-se no contexto onde Jesus ele começa a falar que um profeta ele não tem honra na sua própria casa. Amém? Ele leu na sinagoga o livro do profeta Isaías, amém? Onde ele dizia: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Capítulo 4 de Lucas, a partir do verso 18, Jesus fez essa leitura do rolo do livro lá na sinagoga, e estava ele lendo: a pregar liberdade aos cativos, a restaurar da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele, em Jesus. Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio. Preste atenção: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse, em resposta, Jesus respondeu: em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou, por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias. Havia muitas viúvas, disse Jesus. E o fato é que esse é o contexto, e eu quero transportar esse contexto, essa palavra, para hoje, para os nossos dias. Porque estavam perguntando a Jesus: se tu és quem dizes ser, por que tu não cura todo mundo? Perguntaram a Jesus: por que tu não faz aqui na tua terra o que a gente ouve dizer que tu faz aí afora? Por que tu não faz? E aí Jesus, ele fala uma palavra conhecida do profeta: sem honra na sua própria casa. Tudo bem, nós conhecemos essa palavra do profeta não ter honra na sua casa, nós conhecemos. Porém, Jesus ele diz que havia muitas viúvas no tempo de Elias, no tempo da fome, uma fome de 3 anos e meio, uma seca de 3 anos e meio, houve uma grande fome na terra, e diz que havia muitas viúvas, havia muitos pobres e necessitados nos dias de Elias. Havia. E Jesus, olha, e é Jesus quem está dizendo: a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Mas havia muitos. E ele continua, ele diz que muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Olha aí, quem disse que Deus vai curar todo mundo? Quem disse que Deus tem que curar todo mundo? Quem disse isso? Onde está escrito isso? Eita Jesus da glória! Irmãos, lá em Mateus, eu quero ler aqui com você, capítulo de número 4, verso 23, tem um texto muito conhecido do Evangelho que diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o Evangelho do reino,
e curando todas as enfermidades, moléstias entre o povo. Amém? E a sua fama, diz o texto, correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e de além do Jordão. Mateus capítulo 4, do verso 23 ao 25. Jesus, ele curava os enfermos. Mas Jesus, ele não curou todos os enfermos. Ele não curou todos. Algumas de suas curas, preste atenção, algumas de suas curas, Jesus, ele fazia uma pergunta ao enfermo. Qual era a pergunta que Jesus costumava fazer ao enfermo antes de operar uma cura? Quem sabe? Jesus, ele perguntava: tu crês que eu posso fazer isso na tua vida? Jesus perguntava se o enfermo cria. No texto que nós lemos aqui em Lucas 4, o texto base, o texto de partida dessa reflexão, Jesus está sendo questionado por que ele não fazia ali os milagres que se ouvia que ele fazia em outros lugares, e por que Jesus não estava fazendo ali. Os judeus pediam a Jesus sinais. Mostra aí que tu és Deus, prova aí para a gente o que tu está falando, faça aí um sinal, uma maravilha. Olha, Jesus, ele sempre fez muitas maravilhas, muitos milagres, muitos sinais, mas ele nunca fez um milagre quando ele era questionado, quando ele estava sendo provado. Quando dizia, tu lembra do diabo Satanás? Tu não és o filho de Deus, mande essas pedras virar pão. Jesus mandou? Não. Por quê, pastor? E aí é a meditação toda que nós vamos estar com você aqui, fazendo essa meditação. Amém? Primeira coisa, eu quero lhe dizer que Jesus, ele é Senhor. Jesus, ele é o Senhor. Nós não somos Senhor dele, não. Ele é o nosso Senhor. Não somos nós que damos ordens a ele, não. Ele é soberano. Ele faz o que quer, na hora que quer, com quem ele quer, e operando ele, quem pode impedir? Agora quem faz é ele. A letra do hino: se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Entende? Ele é Deus, independentemente de mim, independentemente de você. Ele é Deus e continuará sendo Deus. Quem precisa dele somos nós. Sou eu e você que precisamos dele. Nós é que temos que nos humilhar, nós é que temos que descer, nós é que temos que rever nossos conceitos, rever nossos caminhos. Porque deixa eu te dizer uma coisa, Deus, ele não se obriga a curar todo mundo, não. Ele cura, e ele tem curado, e ele vai continuar curando, mas ele não se obriga a curar todo mundo, não. E quem por ele é curado, também não é curado porque é mais, porque é melhor, porque é bonzinho, por nada disso. Eu acabei de ler em Mateus capítulo 4, que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Amém? Mas qual era o objetivo? Primeira coisa, qual o objetivo da cura? Qual o objetivo do milagre que Deus opera? Irmãos, o objetivo
ele é bem simples e claro no Evangelho. O objetivo é para que muitos venham crer e crendo sejam salvos. E crendo sejam salvos. Eu quero te dizer que Jesus ele está mais preocupado com a salvação do homem do que com a cura do homem. Que isso, pastor? Sem medo de errar. Jesus ele está mais preocupado em te salvar do que em te curar. E eu demonstro isso também no Evangelho. Amém, irmãos? Porque a cura é uma graça ou um bem que a gente pode receber material. Amém? Mas, preste atenção, mas a salvação é eterna. Deus ele está mais preocupado em salvar. Eu quero lhe dizer que quando ele curava alguém, ele curava para gerar fé. Para gerar fé para a salvação das pessoas. O objetivo era esse. Deixa eu te dizer aqui uma coisa. Jesus, ele vai contar uma parábola, que muitos dizem que não é uma parábola, muitos dizem que é um conto mesmo. É do Lázaro e o mendigo, né? É o mendigo, o rico e o Lázaro. O Lázaro era o mendigo, o rico e o Lázaro. Quem já ouviu essa passagem aí, o que Jesus fala sobre isso? Amém? Jesus fala sobre isso, irmãos. Jesus diz que Lázaro, o mendigo, vivia à porta do rico, esperando cair algumas migalhas de pão da mesa do rico para saciar sua fome. O rico vivia regalado e esplendidamente, mas Jesus diz que um dia morre um e morre o outro. Morre um e morre o outro. Morreu. Só que Lázaro se viu no seio de Abraão e o rico, amém, ele vai se ver no inferno, ardendo em chamas, em tormento eterno. Em tormento eterno. Amém? Mas Lázaro, ele teve uma vida difícil. Ele teve uma vida sofrida. Amém? Ele sofreu muito. E diz que quando ele está lá no seio de Abraão, Jesus diz que lá ele é consolado do sofrimento que ele teve aqui na terra. E o rico, quando se vê lá no inferno, ele pede ao pai Abraão para voltar à terra. Volta à terra. Deixa eu voltar lá, para eu avisar os meus irmãos. Foi assim? Foi. E pai Abraão então diz assim: não, ninguém pode passar daqui para lá, nem ninguém pode descer, e ninguém pode ressuscitar não, e dizer lá não, porque, aí veja só, é onde eu quero chegar com essa história. Veja o que Abraão diz para o rico. Abraão diz para o rico o seguinte, preste atenção: se eles lá na terra têm Moisés e os profetas, traduzindo, eles têm lá os homens de Deus, eles têm os servos de Deus lá, aqueles que Deus separou e ungiu para pregar a verdade lá para eles. Eles têm. Aí Abraão diz assim: se eles lá na terra não crerem em Moisés nem nos profetas, muito menos eles vão crer se ressuscitar alguém dentre os mortos para pregar para eles. Olha só, preste atenção. Abraão está dizendo que se os homens não crerem em Moisés e nem nos profetas, tampouco vão crer, ainda que alguém ressuscitasse dos mortos para pregar para eles. Abraão disse isso, está registrado na Bíblia, está escrito. Amém? Preste atenção. Quando Jesus está aqui, o amigo de Jesus, ele morre. Quem? Lázaro, um amigo de Jesus. Não é o Lázaro do conto não de Jesus não, da parábola não. É o Lázaro, irmão de Maria. Amigos de Jesus.
Lázaro, ele morre. É avisado a Jesus, antes de Lázaro morrer, que Lázaro estava enfermo. Não foi avisado? Foi. Só que Jesus não atendeu. Jesus se demorou em atender o chamado. E aí disseram: Senhor, né, o teu amigo, ele disse: não, essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Deus sabia o que ia fazer. E nós sabemos que Jesus chegou lá, já fazia 4 dias que Lázaro estava sepultado. 4 dias que ele estava sepultado, ele tinha morrido. E as suas irmãs disseram: Senhor, se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, elas estavam dizendo: Senhor, se tu tivesse chegado quando nós te chamamos, nosso irmão não tinha morrido. Ele morreu porque o Senhor se demorou. E aí é quando Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim e vive, jamais morrerá eternamente. Crês tu nisto, Marta? Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Amém? E por que eu estou contando isso? O que é que isso tem a ver com aquele outro texto e com aquele outro texto? É porque Jesus, ele vai ressuscitar Lázaro. Vocês sabem, Lázaro vem para fora. E o homem que estava 4 dias de sepultado, já em estado de decomposição, o homem saiu para fora do túmulo, o homem saiu do sepulcro, o homem ressuscitou pelo poder de Deus. Jesus ressuscitou Lázaro. Amém? Pois bem, sabe o que a Bíblia fala? O que vai acontecer depois disso? Que os judeus, os fariseus, eles vão se reunir. E sabe o que é que eles vão planejar? Eles vão dizer assim: a gente precisa matar Lázaro de novo. A gente não pode deixar Lázaro vivo, não. A gente vai matar ele de novo, porque está muita gente seguindo Jesus de Nazaré por causa desse milagre. Irmãos, veja a cegueira espiritual, veja a dureza do coração. Eles vão querer matar Lázaro de novo, concordando com o que está escrito, com o que Jesus disse, que o pai Abraão vai dizer para o rico: se eles não crerem em Moisés nem nos profetas, nem somente vão crer se alguém ressuscitar dentre os mortos. Pronto, Lázaro ressuscitou, eles quiseram matar Lázaro de novo. Então, irmãos, esses que estão criticando sem conhecimento de Deus, sem conhecimento da palavra de Deus, esses que falam assim: por que os pastores não vão lá curar? Se os pastores, se os missionários, não precisa ser pastor nem missionário não. Jesus, quando ele quer, ele usa qualquer um para curar. Quando Jesus quer, ele responde a tua oração e cura quem ele quiser curar. Porque quem cura é ele, o poder pertence a ele, é ele que faz. E se ele não fizer, nós não podemos nada, se ele não fizer. Amém? Então preste atenção, esses mesmos que falam dessa maneira, eles também provavelmente permaneceriam na sua incredulidade se as curas em massa estivessem sendo operadas. Amém, irmãos? Porque Jesus quer exemplo maior do que Jesus. Quantos milagres, quantas curas, quantos prodígios, quantas maravilhas Jesus fez. Mas quem gritou no pátio do templo? Quem gritou: crucifica, crucifica, crucifica? Quem gritou? Foi o povo. O povo gritou: crucifica, olha, mas eu posso soltar Vocês querem que eu solte Jesus ou vocês querem que eu solte Barrabás? O povo, o que é que o povo disse?
Barrabás, Barrabás, Barrabás. Não foi assim? Foi. E Pilatos falou: e o que eu faço de Jesus? E Jesus? Crucifica, crucifica, crucifica. Eu sei que adiantou, mas entenda, é como se para o povo não tivesse adiantado nenhum milagre que Jesus operou, nenhum milagre que Jesus fez. Até porque, deixa eu te dizer, a fé não é de todos. Está escrito, a fé não é de todos. Nem todos vão crer. Jesus, ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Jesus disse: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Mas muitos não vão seguir. Muitos não são porque não querem ser de Deus. Amém? Então, não se atrapalhe, olha só, não se atrapalhe, nem se embarace com esse tipo de questionamento, com esse tipo de pergunta. Amém? A resposta de Jesus aqui em Lucas 4, ela é bem clara. Muitas viúvas existia em Israel quando a terra passou por uma seca e por uma fome terrível. Havia muitos necessitados, havia muitas viúvas necessitadas. Mas Elias não foi enviado a nenhuma, senão a viúva de Serepta. Viu lá de Sidom, somente ela. Havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. E Jesus disse: e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. Deixa eu dizer, porque quem cura é Deus e porque a ordem vem de Deus. A ordem só pode vir de Deus. Amém? Então seria meninice, seria uma infantilidade do crente ir para a porta do hospital achar que vai curar todo mundo lá. Não. O martelo é emprestado, o dom é emprestado. E quem tem dom para servir a Deus. Quem serve não manda, quem serve obedece. Quem serve não dá ordem não, quem serve obedece ordem. E quando Deus manda, Deus se responsabiliza e Deus faz mesmo. Todos sabem aqui, eu já disse muito, eu sou aqui, eu sou testemunha viva de milagre, de cura, porque eu fui desenganado pelos médicos no leito do hospital. Eu já fui internado muito doente, fui desenganado e eu fui curado com oração de imposição de mão de uma serva de Deus, uma idosa, uma serva de Deus. Entrou lá na enfermaria, botou a mão sobre a minha cabeça, orou e eu fui curado. Eu sei que Deus cura, mas eu sei também que Ele não cura todo mundo não, e que Ele não vai curar todo mundo não. Mas as curas que Ele faz é como um sinal para alguém saber, aleluia, que Ele é a esperança da glória, que Ele é a esperança da salvação, aleluia. Mas entenda isso, irmãos, entenda isso, glória. Agora, e aí, pastor, mas que palavra é essa? Eu quero apenas responder a essas perguntas bobas, essas perguntas infantis que são feitas. Por que os pastores não saem curando todo mundo? Jesus aqui na terra, quer ver um outro exemplo? O tanque de Betesda. Havia muitos enfermos e paralíticos lá em volta do tanque. Lembra? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui rapidinho aqui o texto para vocês. Se eu não estou enganado, João capítulo 5, acompanhe comigo, preste bem atenção nessa leitura, está dentro de todo esse contexto que eu estou refletindo aqui com você. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém.
Evangelho de João, capítulo 5. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia, presta atenção, jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Irmãos, até aqui está bom, preste atenção. Jesus curou no tanque de Betesda um paralítico que há 38 anos estava paralítico, e Jesus curou ele. Só que o texto diz que havia em volta daquele tanque uma multidão de cego, de coxo, de paralítico. A pergunta que eu faço é: Jesus curou todo mundo ali? Todo mundo ali foi curado? Não. Jesus ali, naquele dia, naquele lugar, Jesus só curou um homem. Mas ele não podia curar todo mundo? Podia. Se ele quisesse, ele curava todo mundo. Mas ele não quis curar todo mundo, não. Ele só precisava curar esse homem. Você só precisava saber, aleluia, da cura desse homem para você ter fé em Deus. Quem disse que a fé que você tem, ou que eu tenho, ou que alguém vai ter em Deus, é pela quantidade de milagre que ele fizer? Tem gente que por mais milagre que Jesus faça, ele vai permanecer duro de coração. A fé não é para todos. Oh glória! Agora, outro detalhe que eu quero colocar aqui, amém? Porque ele não cura todo mundo. Lembra que eu disse no início da meditação que ele está mais interessado em salvar? A preocupação de Deus maior, irmãos, é com a tua alma. A preocupação de Deus maior é que tu não vá para o inferno. Olha o que a Bíblia diz da morte dos santos. A morte dos santos é colírio aos olhos de Deus. Olha só, a morte dos santos é colírio, aos olhos de Deus é colírio. Porque quem é de Deus, quando parte daqui, vai para os braços dele. Oh, aleluia! Vai para os braços dele. Em contrapartida, a Bíblia diz que ele chora a morte do ímpio. A morte do justo é colírio, e a morte do ímpio Deus chora. Deus chora a morte do ímpio, sabe por quê? Porque aquele ali ele perdeu, que se morreu sem se arrepender, morreu sem Deus, sem paz, sem salvação, ele chora, porque ele sabe para onde vai, ele sabe que perdeu, ele sabe que vai para o inferno. E Deus chora a morte do ímpio, Deus chora a morte do pecador. Deus não se agrada da morte de ninguém, está escrito. Deus não se agrada da morte de ninguém, e ele chora a morte do ímpio. Mas a morte do santo, a morte do justo, a morte de um salvo, é colírio aos olhos de Deus. É colírio. Então, irmãos, falamos muita coisa sem conhecer Deus. Falamos muita coisa sem conhecer os planos e os propósitos de Deus. E pecamos quando falamos sem conhecimento. Quando falamos o que não sabemos. O próprio Jó disse assim: falei de coisas, altas demais para mim, conhecimentos
muitos altos para mim, lá no final, não é? Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E é necessário conhecer Deus, conhecer Jesus, amém? E se eu te disser que a enfermidade que Ele permite, dele não vem o mal, mas Ele permite, existe a vontade de Deus e existe a permissividade de Deus, amém? Por exemplo, a vontade do pai para o seu filho, você é pai, você é mãe, alguém aqui que está conosco é pai ou é mãe, a vontade que o pai tem para o filho é a melhor de todas, sim ou não? Mas há momento que o filho vai seguir caminho que não foi dentro da tua vontade, pai, que não eram os teus planos para o teu filho, pai, sim ou não? Mas você não vai poder fazer nada, você vai ter que deixar seu filho seguir o caminho dele, sim ou não? Assim também Deus, Ele nos fez, e Ele quer que nós reconheçamos Ele como Pai, amém? Mas quem tem que reconhecer somos nós que temos que honrar, nós que temos que respeitar, nós que temos que dar valor a Deus, nós que temos que obedecer a Deus. Mas se alguém não quiser obedecer, ele não vai fazer nada não. Ele vai castigar, pastor, ele vai castigar. Olha, Deus nem precisa castigar o pecador. De que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. O salário do pecado é a morte. É uma consequência. Para cada ação há uma reação inevitável. Nossos atos, nossas atitudes na terra têm consequências. O que o homem plantar, ele vai colher. Não precisa Deus castigar, não. O pecado traz consigo o seu próprio mal. O salário do pecado é a morte. Aí tem gente que diz assim: eu estou aqui na terra pagando meus pecados. Tá não. Se a gente pagasse pecado aqui na terra, Ele não precisava mandar o filho dele para morrer por mim e por você na cruz, não. A gente não paga pecado aqui, não. Ainda há lugares piores, ainda há mal maior, viu? De onde Jesus quer nos salvar, de onde Jesus quer nos livrar. Ele quer salvar a nossa alma do inferno, Ele quer salvar a nossa alma da perdição, Ele quer salvar a nossa alma do sofrimento eterno. Ele quer nos salvar do inferno, da morte e do juízo, e isso é mais importante para Ele. Glória. Mas Ele entendeu um meio. Aprove a Ele um meio, aprove a Ele um caminho. O meio é a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, Ele determinou que através da fé nós fôssemos salvos. Amém? Nós fôssemos salvos. E aquele que é salvo, irmãos, aquele que é salvo, aleluia, o reino de Deus, o reino eterno de Deus está em primeiro lugar para aquele que é salvo. Amém? Ele ressuscitou Lázaro, ressuscitou, mas depois Lázaro morreu de novo. Ele pode curar agora qualquer um, quem Ele quiser, pode. O que eu estou dizendo aqui é que Ele não vai curar todos, porque a Bíblia dá esse exemplo, a Bíblia ensina isso. Ele não vai, não quer, meu Deus é forte. Ele manda e não é mandado, Ele é soberano, Ele faz como quer, com quem Ele quer, na hora que Ele quiser. Ele é Deus, e o homem precisa saber que o homem não é nada, amém? Por isso que Salomão também disse que Salomão preferia estar no velório do que estar nas festas e nos banquetes. Por que, Salomão? Salomão disse, porque na festa, nos banquetes, a gente é iludido, a gente é enganado.
Mas no velório a gente dá de cara com a realidade de quem nós somos, com a realidade da vida, com a realidade de quem nós somos. E nós somos pó, e ao pó nós tornaremos. Aleluia. Então o homem precisa baixar o nariz, o homem precisa baixar a cabeça, se humilhar para Deus, que é soberano, que é Senhor. O homem precisa reconhecer os seus pecados. O homem precisa de arrependimento. E o homem precisa suplicar a Deus misericórdia, suplicar a Deus perdão, porque quem merece o perdão de Deus? Quem merece a cura de Deus? Deus, tu acha que Deus cura alguém porque merece? Ninguém merece. Ninguém merece. Então não tem como exigir. Deus cura fulano, Deus cura Beltrano, Deus ele vai curar quem ele quiser curar. Agora, se Deus está usando a enfermidade para quebrantar a humanidade, se Deus está usando, irmãos, está permitindo o mal para o homem rever seus caminhos, para o homem refletir na sua conduta, refletir no seu feito. E Deus pode, pastor? Pode. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados pelo seu propósito. Viu? Deus, ele é grande, irmão. Deus, ele é grande. Ele pega o sábio na sua própria astúcia. O conhecimento e a sabedoria de Deus são inefáveis, irmãos. São insondáveis, insondáveis. Grande é a sua sabedoria, grande é o seu conhecimento. Mas o coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Lembra a oração do rei Ezequias? O profeta disse: Ezequias, arruma a tua casa, porque a tua enfermidade é para a morte, e tu vais se encontrar com o Senhor teu Deus. Qual foi a reação de Ezequias? Por que ele não me cura? Ele curou fulano, por que ele não me cura? Foi isso que Ezequias falou? Foi isso que Ezequias fez? Deus está sendo injusto comigo. Foi isso que ele fez? Foi essa a atitude dele? Não. Quando o profeta disse para ele: arruma a tua casa, porque a tua enfermidade é para a morte, ele se virou para a parede, diz o texto, e se humilhou, e orou, e pediu a Deus chorando: Senhor, eu não quero morrer agora. Aleluia. E Deus ouviu aquela oração, uma oração sincera, uma oração quebrantada, uma oração contrita, uma oração que reconhece que Deus pode tudo. Foi o que Jó reconheceu. Jó, em tudo que sofreu no começo da tribulação, Jó não estava entendendo nada. Jó não estava entendendo por que estava passando por aquilo. Jó queria chegar diante de Deus e perguntar a Deus: oh Deus, eu não tenho pecado, eu sou justo, eu faço a tua vontade, por que eu estou sofrendo isso? Então o desejo de Jó era perguntar a Deus. Mas lá no final do livro de Jó, Jó vai reconhecer a soberania de Deus. E Jó vai dizer: bem sei eu, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Aleluia! Deus, ele pode tudo, ele pode tudo. Eu mato e eu faço viver. Aleluia! Eu firo e eu saro a ferida. Aleluia! Ele é o Senhor, igreja. Ele é o Senhor. Então, não se atrapalhe, não se perturbe de alguém dizer assim: por que Deus não vai ali e cura todo mundo? E Deus não está vendo o sofrimento de todo mundo? Não está. Mas ele não mandou avisar que o salário do pecado é a morte? Ele não mandou avisar que há caminhos que para o homem parecem direito, mas o seu fim é a morte? Olha aí. E aí Deus permite uma situação
para ver se alguém desperta, para ver se alguém acorda. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Eu tenho dito que Deus está falando na terra e com a terra através disso tudo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós, igreja, quantos acomodados, quantos desconcertados, quantos desmantelados, quantos servindo a Deus sem compromisso, quantos servindo a Deus de todo jeito. Agora a igreja está fechada, agora não tem mais os cultos na igreja. E quando tinha? E quando a igreja estava aberta? Como você estava servindo ao Senhor? Eita, Jesus é forte. Não é forte? É. Aleluia. Mas aí eu já vou para outro caminho, eu não quero ir para outro caminho não. Vamos voltar para cá. Meu objetivo com essa live é demonstrar para você que Deus ele não se obriga a curar todo mundo. E nem Ele vai curar todo mundo não. Mas Ele cura. E Ele continua curando. Mas que o principal objetivo de Deus em operar um milagre, em curar alguém, Ele visa a salvação. Ele visa a salvação não só daquela pessoa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E mais aqueles que vão ter fé em Deus através do milagre dele na tua vida. Então Deus, quando faz um milagre na tua vida, irmãos, a graça dele é abundante. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então quando Deus faz alguma coisa por mim ou por você, o alvo dele é alcançar, irmãos, o máximo de vidas possível. O máximo. Então não se iluda não. Deus ele está interessado com a salvação da alma e não essencialmente com a cura. Isso é fato. Amém? Agora, ele cura. Ele atende a oração. Ele honra a fé de quem tem fé. Ele honra a fé. Amém? Glória a Jesus, ele honra. Para encerrar essa live, é que eu lembrei aqui, só quero deixar como exemplo, um outro texto. Diz que 10 leprosos, 10, clamaram a Jesus: Senhor, sara-nos, Senhor, sara-nos. Aí Jesus disse: vai, se apresente aos sacerdotes, como a lei ordena que se faça. Vai lá, se apresentem a eles. Aí eles foram, 10 leprosos. No caminho, diz o texto, que eles se viram curados. E quando eles se viram curados, eram 10. Um voltou, se prostrou aos pés do Senhor e adorou ao Senhor Jesus em gratidão pela cura. Aí Jesus ele vai perguntar assim: cadê os outros 9? Não foram 10 que eu curei? Só tu voltou para me agradecer? Irmãos, Deus conhece o homem, Deus sabe quem é o homem. Deus não precisa que ninguém ensine a ele acerca do homem, não. Aí Jesus disse: só tu voltou para agradecer? Mas aquele que voltou para agradecer, só ele ouviu o que os outros 9 não ouviram. Os 10 foram curados, mas só aquele que voltou ouviu, sabe o que? Jesus disse assim: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Ou seja, aquele que reconheceu, aquele que voltou para adorar, aquele que se prostrou, aquele que se humilhou, que agradeceu e que veio para os pés de Jesus, aquele foi salvo. Os outros 9 foram curados, mas não foram salvos. E aí? Eu já falei aqui que Lázaro morreu de novo. Jesus ressuscitou Lázaro, mas Lázaro não foi arrebatado e subiu numa carruagem de fogo, não. Lázaro depois morreu, em outro tempo, outra época, seguiu o curso natural do homem, que nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre, porque é pó e ao pó ele tornará. Porém, nesse trajeto aí,
Aleluia. O homem pode ter um encontro com Deus. O homem pode se voltar para Deus. E o homem pode ter a salvação da sua alma. A salvação da sua alma. Então é isso que Deus quer. Salvar. Então esse é o momento em que Jesus está salvando muita gente. Eu creio. A igreja está orando e Jesus está salvando muita gente. Jesus está salvando crente na sua casa, sozinho no seu quarto, mas que nessa hora, nesse momento de pandemia, está voltando para os pés de Jesus. E pastor, e aí, só por causa da calamidade, né? Só porque está com medo. E daí? Deus salva. Lembra do filho pródigo? Depois que gastou tudo, depois que perdeu tudo, e só depois que estava lá comendo o pão que o diabo amassou, aí ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. Os escravos do meu pai vivem melhor do que eu vou pedir a ele que ele me aceite de volta, pelo menos como um escravo, porque eu não sou digno de ser chamado seu filho. Quando ele volta, para surpresa dele, o pai estava esperando ele de braços abertos. Oh, aleluia! Porque ele ama, porque ele não quer perder, porque ele quer salvar a tua alma do inferno, porque ele quer te levar para o céu, porque ele quer você com ele para sempre, porque ele te ama. Aleluia! Porque ele te ama. Mas se o filho não tivesse se arrependido e voltado, ele ia morrer nos pecados dele. Ele ia morrer, como muitos estão morrendo nos seus pecados. E por isso que a igreja ainda está aqui na terra. A igreja ainda está aqui na terra, porque a igreja precisa continuar pregando até que o número de salvos se complete, até que o evangelho alcance os confins da terra. Amém, irmãos? Amém, igreja? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado. Oh, glória. Eu estava aqui fechado aqui, irmãos. Agora eu vou olhar aqui os compartilhamentos. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus lhe dê esclarecimento, entendimento de tudo que está se passando. E que nós, como igreja, possamos estar firmes. Amém? Firmado na rocha, confiantes em Deus. Amém? Buscando a sua presença, buscando fazer a sua vontade. Porque como está escrito, dias difíceis, irmãos, sobrevirão sobre toda a terra. Está escrito, a palavra tem que se cumprir. E importa que você persevere firme na fé. Deus, ele não te deixará. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não vos deixarei, nem vos desampararei. Amém? Fica firme na fé, que Deus abençoe. A paz do Senhor Edmilson, diácono Edmilson. A paz do Senhor Venecreide Santos. A paz do Senhor Rodolfo, Rodolfo Barbosa. Oh, glória a Deus, eu recebo meu irmão. Amém, Rodolfo? Deus te abençoe. A paz do Senhor também aqui, vamos ver aqui mais. Venecreide, Edmilson, Rodolfo. Deixa eu ver quem mais aqui mandou aí o seu glória, o seu amém. Cláudia Santos, a paz do Senhor. Cláudia, vou orar, viu? Vou orar, vou encerrar orando pelos enfermos. Se Deus quiser curar, ele cura. Não foi isso que a gente aprendeu? Amém? Ele é soberano, mas sabemos que ele responde o coração quebrantado e contrito. Amém? A oração sincera, a oração que é feita com fé, amém? Deus, ele responde. Agora ele é soberano. Carlisete Rosalina, a paz do Senhor. Carlisete, glória. Amém? Ana Helena Gentil, oh glória. Aninha, saudade de tu, saudade de Laís, viu? Saudade de Carlos Eduardo, glória. De teu pai, né? Eita, Jesus, é forte. Eu não posso ver vocês aqui não, que eu fico emocionado. Oh, glória, deixa eu ver mais. Ficou aqui dos que deram glória, aqui dos que deram aleluia. Muitos passaram, muitos pegaram alguma coisa. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos salvar
e vamos subir essa live para o nosso canal no YouTube, tá bom? E aí vai ficar lá e você pode ir lá, se inscreva no nosso canal no YouTube, Tom Jones de Jesus, todas as nossas lives, cultos, programa de rádio, tá tudo lá guardado no nosso canal no YouTube. Conheça lá, Tom Jones de Jesus no YouTube, me ajude, se inscreva lá no nosso canal, tá bom? Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, aleluia, oh glória. Edmilson está dizendo aqui que tem muitas pessoas pela primeira vez, pastor. É verdade. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada. Graças te damos, aleluia, que a tua palavra não volte para ti vazia, antes que traga entendimento e conhecimento da tua vontade sobre cada vida, Senhor. Ajuda o teu povo, ajuda os teus filhos, ajuda a tua igreja nesse tempo difícil, Senhor. Que a tua igreja se refugie à sombra do Onipotente, debaixo das tuas asas. Que a tua igreja esteja ali, refugiada, guardada, protegida por ti. Dá livramento, Senhor, aos teus. Deus, que teu Espírito Santo, nesse tempo, possa estar convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, trazendo o arrependimento. Deus, que quando a tua igreja voltar, quando essa nuvem passar, ó Deus, que haja muitas reconciliações, que haja muitas vidas, ó Deus, se entregando a ti, Senhor, e que elas possam se firmar no teu caminho, na tua presença, e nunca mais se desviarem, porque nós sabemos, Senhor, que vai ser de repente, vai ser num piscar de olhos, vai ser como um relâmpago, diz a tua palavra, aleluia, e tudo vai terminar, e Jesus vai voltar, aleluia. Meu Deus, que o nosso coração, que o coração dos teus filhos não estejam presos nessa terra, não estejam presos nesse mundo, mas que se desprendam para ti, que a tua igreja possa te servir mais, com mais amor, com mais determinação, com mais desprendimento, que a tua igreja possa te buscar mais, depois, Senhor, desse aprendizado. Sim, está sendo uma lição, está sendo um aprendizado para todos, inclusive para a tua igreja. Deus, dá vitória ao teu povo, dá vitória à tua igreja, dá vitória aos teus ungidos, em nome de Jesus. Entra, Senhor, com cura, entra com salvação, entra com libertação em cada lar, em cada família aqui representada, e seja tudo para a tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, povo de Deus, até a próxima, fique na paz do Senhor, compartilhe aí, Deus abençoe, amém, glória a Jesus.